verdade faz parte de um museu maior, né, que é o Museu da Cidade de São Paulo. Não sei se vocês já viram falar antes, né, que é na verdade uma rede de casas históricas, né, composta por 12 casas, tá, espalhadas, né, portanto, em cada ponto da cidade. Tá certo? Eu acho que vocês que são estudantes de arquitetura, de repente é interessante dar uma acessada aqui no site, né, para ver também essas outras casas, tá? Por exemplo, o Solar da Marquesa de Santos faz parte do Museu da Cidade, né? Aí a gente tem vários exemplares de casas bandeiristas também, né? Sítio Morrinhos, Casa do Tatuapé, né? Casa do Bandeirante, enfim, vários. Fora isso também a gente tem a Casa do Grito, né? Temos também o Monumento e o Beco do Pinto, que não é uma casa, né? Mas é um espaço também importante para a história da cidade, certo? Bom, pessoal, a Casa Modernista, ela foi construída pelo arquiteto, acho que todo mundo sabe, né? Gregório Warszawski, né? Alguns falam. Tá? Ele é de origem russa, tá? Ele chega aqui no Brasil em 1923, né? Ou seja, um ano depois daquela cerimônia muito importante, né? Das artes aqui no Brasil, né? Todo mundo, acho que vocês já deram até uma olhada no painel ali que tem, né? Da Semana de Arte Moderna, né? Que está completando 90 anos esse ano, né? E então ele chega um ano depois, tá? Só que ele também é considerado, ele é importante também por ter introduzido a arquitetura dentro desse movimento, né? Não sei se vocês concordam, mas a Semana de Arte Moderna ela foi mais na parte de música, literatura, né? E arte plástica, tá certo? Deixou aí de lado algumas outras áreas das artes também, né, como fotografia, né, e arquitetura, tá? Em 1925 ele vai escrever um manifesto que se chama Cerca da Arte Moderna, né, que vai introduzir então a arquitetura dentro desse movimento aqui no Brasil, tá? Ele teve muita importância mesmo assim para o período, por exemplo, em 1929, né, que ele vai ser convidado para ser o representante sul-americano no CIAM, né, no Congresso Internacional de Arte Moderna, né? Então, no período ele teve uma importância realmente bem expressiva, assim, certo? E ele vai construir essa casa, gente, em 1928, né? 5 anos depois que ele chega aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, vocês devem saber, né, que essa casa também, então, ela é considerada a primeira nesse estilo, considerada por vários críticos, né, como a primeira em estilo de arquitetura moderna do Brasil, né? Mas claro, né, professor, assim, também tem controvérsias, né? Algumas críticas também, né? Porque aqui, como vocês podem reparar, né, nesse painel, olha, só assim por alto, né? Depois acho que o professor vai explicar mais essa parte mais arquitetônica mesmo, né? Mas a gente tem aqui essa simetria, né? Que na verdade é uma simetria forçada, né? Aqui, por exemplo, não fazia parte da casa, né? Era uma varanda que ele, só para conseguir manter essa simetria, ele vai também construir essa parede aqui, tá certo? E o telhado também, né, gente, que existe na verdade, né, tá escondido aqui com esse aumento da platibanda, né, por exemplo, tá certo? E também tem essa questão, né, que pode falar. Que é uma coisa que vocês já ouviram falar também, a Simária que estava estudando Warszawski, sabe dessa história, que é uma história bem tradicional, que ele teve que fazer um projeto mais ou menos tradicional para que a prefeitura aprovasse essa casa. Seguindo os padrões, né? O que eu acho que é importante guardar, não é se ela é a primeira, ou se ela é a segunda, ou se ela é a terceira, mas que ela foi feita nesse contexto de afirmação e de busca de uma arquitetura moderna, que era oposta ou era diferente do que se fazia tradicionalmente na cidade, que era uma coisa com uma cara muito mais tradicional. A expressão arquitetônica da arquitetura moderna, da arquitetura da Semana de Arte Moderna, era o neocolonial. Vocês já viram isso, vocês já ouviram falar disso. E aí vocês sabem que isso é muito diferente de uma casa moderna, que se afirma como mais do que moderna, como modernista, que não era só uma expressão construída dessas ideias que ele estava publicando nos jornais da época, que ele estava tentando veicular, que ele estava tentando trazer do exterior para o Brasil, nessa condição de imigrante. Mas era uma casa que reunia muita gente, na verdade. Exposições, que tinha objetos de arte, que tinha móveis, porque ele cai, na verdade, nessa rede de arquitetos e de artistas modernos, e é por isso que ele vai conseguir fazer e ter a influência que ele teve. Mais uma vez. Essa
Então, bom, do projeto original, esse foi o projeto que ele teve que fazer na prefeitura. E aí depois ele disse que ele não teve dinheiro para fazer os ornamentos, para dizer que a casa ficou sem ornamento, assim, né? Esse é um trabalho que, para quem quiser se aprofundar na obra do Warszawski e na análise dessa casa, nessa discussão se ela é moderna ou se ela não é moderna, ou se ela tem cara de moderna, mas ela é construída tradicionalmente, que é isso que os críticos vão dizer, na verdade. Eles vão dizer ela é falsamente moderna, mais ou menos. O Artigas, por exemplo, vai criticar essa casa porque ela tem telhado, embora ela tenha uma expressão dessa arquitetura do Le Corbusier, cúbica, branca e tal. Ela tem telhado, ela tem estrutura de madeira, ela tem parede de tijolo, ela não tem estrutura de concreto independente, esse tipo de coisa. Mas o que é importante de guardar e o que é forte dela é que ela se afirma como moderna. Ela busca uma expressão moderna e ela se coloca no panorama da cidade de São Paulo, naquele momento, como moderna. Num lugar que era quase uma periferia de São Paulo, nos anos 20, né? Quase uma chácara. Enfim, falei e não expliquei, né, que quem quiser se aprofundar, eu acho que essa é uma referência boa, que é um livro que saiu faz 2 anos, mais ou menos, de um professor da USP, que chama José Lira, por acaso é meu orientador de mestrado e doutorado, sobre a obra do Warszawski. Pelo tamanho do livro, vocês podem entender um pouco a importância da obra do Warszawski no panorama da arquitetura moderna brasileira. E o que eu acho que é importante para vocês é que é aqui do lado. A FMU é aqui do lado. É muito importante que vocês conheçam, se apropriem e tenham uma relação com esse exemplo que é muito próximo, né? A gente estuda os exemplos lá de fora, tá sempre discutindo e com isso na cabeça, e várias vezes a gente esquece que coisas muito importantes aconteceram embaixo dos nossos narizes, literalmente. Onde eu parei? Deixa eu ver. Ah, então, pessoal, olha, esses painéis que vocês estão vendo aqui, né, e também os painéis que estão dentro da casa fazem parte dessa exposição que a gente tem aqui, que se chama Ambientes Modernos, tá? Essas fotos em preto e branco são da casa e eles são justamente do projeto original de 1928, tá certo? Porque como vocês podem ter reparado, né, tem algumas diferenças, né, desses painéis, das fotos desses painéis para a casa que vocês estão vendo hoje, né? É por causa dessa reforma que ele vai fazer em 1935, que é a reforma mais expressiva que ele faz aqui na casa, né? Vai mudar vários elementos, posição dos cômodos dentro da casa, depois vocês vão ver com mais cuidado, mas então é justamente para mostrar como era esse projeto original, tá certo? Sempre as fotos vão estar diferentes, né, do que vocês estão vendo agora, certo? As fotos coloridas já são de outras casas, certo? Dá para fazer um paralelo, né, entre essa casa, deixa eu ver. Eu acho que é isso a princípio. Eu acho que outra coisa que é importante que vocês saibam da história dessa casa, que você até comentou quando estava falando dessa memória que você tinha da casa, não sei quem morava no bairro, que tem uma memória, uma relação com esse espaço. E a casa, depois de ter sido reformada, depois de ter sido a residência desse casal, que era o Warszawski e a Mina Klabin, é isso? A Mina, né? A gente vai falar desse casal e de um outro casal quando a gente for lá para o Museu do Lazar Segal. Eles são um pouco parentes todos entre si, da mesma origem, tanto étnica quanto social, e vão se relacionar entre eles. Mas essa era a casa desse casal e depois eles mudam e a casa fica abandonada durante muito tempo, até que ela vira um patrimônio da cidade de São Paulo e é reformada em 2004, é isso? Acaba a reforma, entre 2000 e 2004. Não, faz entre 2000 e 2002, aí é reformada em 2004 e termina mesmo em 2006. Então é interessante perceber que é isso. Hoje em dia a gente tem uma possibilidade que muita gente que estudou arquitetura há 20, 30, 40, 50 anos atrás não tinha, que era de ver essa casa dentro de um restauro que é bastante competente. Também sempre tem divergências, controvérsias e tal. A gente vai dar uma olhada nas características dela, mas é importante perceber que ela é pública, ela é aberta, mas ela não tem um uso muito específico. Essa exposição que ela está falando está desde que a casa foi aberta. E é uma exposição que vocês vão ver que
diz pouco sobre a história da casa, sobre o papel da casa, sobre o Warszawski, sobre a história da cidade de São Paulo, sobre a história da arquitetura moderna em São Paulo, vários outros temas que poderiam ser objeto de um museu aqui ou em outro lugar e não são, né? Acho que é interessante de pensar no uso da casa, no momento que ela foi construída, no objeto arquitetônico ao longo da história, até chegar nos nossos dias, e pensar na situação atual da casa. Isso faz parte da obra, né? Ela era uma casa, hoje em dia ela é o quê? É um museu, mas não tem acervo, ela é o próprio acervo dela mesma, enfim. Coisas pra gente pensar, né? Isso é um pouco a ideia do museu da cidade, né? O museu é uma própria casa, né? Só que, claro, que deveria e poderia, né? Ter outros usos além desse também, né? Mas... só complementando, né, que o professor comentou aqui com vocês que a casa ficou abandonada durante muito tempo, né, e graças à população aqui do bairro que ela é salva, né, que a família, quando o Warszawski falece, a família, que seriam os descendentes dos filhos, eles não têm interesse em manter a casa como propriedade da família, né, então a primeira resolução é vender para uma construtora. Né, a construtora iria derrubar a casa, o parque, né, para construir torres de apartamentos aqui. Tá? E quem consegue mesmo salvar a casa, então, é a população do bairro, que sai colhendo assinaturas e vai até o governo do estado para pedir o tombamento da casa. Tá? Então, em 84, eles conseguem, foi um processo bem rápido, assim, né, que foi um período, né, muito agitado aqui de São Paulo, né, já estava acontecendo também processo de tomamentos daquelas casarões da Paulista, alguns foram tomados no período também, né, outros foram derrubados também, né, teve aquela correria lá, e então o processo saiu rápido. Tá? Em 84, então, a casa é tombada, só que a família acaba entrando com um processo contra o Estado, né, por ter tombado a casa quando ela já estava sendo vendida. Eles já tinham até recebido o primeiro pagamento já dessa construtora, né, que iria comprar a casa. Então, eles entram com um processo contra o Estado e isso dura mais 10 anos, né? Então, todo esse período a família abandona a casa, tá? Que ela já não tinha mais interesse em manter, certo? E daí em 94 o Estado, então, a título de indenização, compra a casa da família, só que até começar o restauro, que foi só em 2000, a casa continuou abandonada, né, e então por isso que ela sofreu muito, né, estava bem degradada, né, quando começou já o processo de restauro. E o que foi restaurado até agora é só a casa principal mesmo, né, a gente tem ainda os outros anexos ainda que não foram mexidos. Tá, mas a gente tem um processo, um novo restauro acontecendo já, né? Já recebemos vistorias de técnicos e tal, então esse restauro vai acontecer em breve. Então, se vocês voltarem aqui mais